Olá, criptomaníacos! Na década de 90, um historiador previu que passaríamos por uma grave crise em 2020. E como foi possível para ele fazer essa previsão? Ele simplesmente olhou para o passado, viu a história. A teoria dele diz que a cada 20 ou 25 anos nós temos uma mudança de geração. E a cada 4 ciclos desse, a cada 4 mudanças de geração, portanto entre 80 a 100 anos, acontece uma grave crise. Isso coincide exatamente com as grandes guerras que tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos. E essa crise é tão forte que gera mudanças sociais drásticas, incluindo até mesmo a troca da moeda, como eu mostrei para vocês num vídeo lá de abril de 2020. No vídeo de hoje vamos analisar se a teoria desse cara faz sentido e qual a previsão dessa teoria para os próximos anos. Afinal, ela pode ter consequência até mesmo na moeda que você usa no seu dia a dia. Logo após a vinheta. Maravilha, vou pegar minha carteira aqui, conectar no computador e transferir minhas criptomoedas. Ah, você tá aí? Aproveita que tá aí então e deixa aquele like e se inscreve no canal caso não seja inscrito. Agora eu vou cortar porque, antes da gente entrar no assunto principal do vídeo, uma dica muito rápida para você. Você quer comprar criptomoedas e não sabe qual a melhor corretora, qual tem o melhor valor para a compra, o melhor valor para a venda? A Bitpreço fez esse trabalho para você. Por quê? Porque a Bitpreço é um marketplace que conecta todas as corretoras ao redor do mundo, a maior parte das corretoras pegando sempre o melhor preço para você comprar ou para você vender sua criptomoeda. Não fique gastando tempo pesquisando ao redor de várias corretoras. Use a Bitpreço e saiba na mesma hora qual o melhor preço de compra ou de venda da sua criptomoeda favorita. O link para a Bitpreço está aqui embaixo na descrição. O primeiro link, vai lá, clica e pronto, faça a sua compra com as melhores taxas e o melhor preço do mercado. O vídeo de hoje é baseado na história de um historiador. Essa história foi contada pela BBC nessa matéria aqui de 2020. O historiador que previu uma grave crise em 2020 e adverte sobre o período perigoso na história. O nome desse historiador é Neil Howe. Tá aqui o cara, E ele é bem famoso porque na década de 90, ou seja, mais de 20 anos atrás, ele previu essa crise que a gente está passando, e que teve o seu clímax no ano de 2020. E não, esse cara não é a mãe de Ná. Ele fez uma teoria baseada em ciclos de gerações. Portanto, ele fala que a cada 4 ciclos de gerações, o que dá mais ou menos 100 anos, já que cada geração ali leva de 20 a 25 anos para mudar, a gente passa por uma grave crise. Geralmente tem alguma guerra, alguma coisa muito forte que altera completamente a sociedade dali em diante. Como exemplo, ele cita a Guerra Civil dos Estados Unidos, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Todos esses eventos aconteceram ao final desse ciclo, ou seja, no 4º ciclo geracional. 1, 2, 3, 4. No 4º acontece essa grave crise que altera completamente a sociedade. Se ele estivesse correto, significa que lá na década de 90, quando ele fez essa teoria e escreveu um livro, ele estaria no 3º ciclo, que ele chama de terceira virada. A 4ª virada aconteceria exatamente em 2020. O clímax seria em 2020 e 10 anos depois, ou seja, até 2030, a sociedade passaria por uma forte mudança, como aconteceu nos ciclos anteriores, e aí a gente não sabe o que vem pela frente, mas é sempre algo muito drástico e a partir daí é reiniciado. E isso realmente está acontecendo. A gente está passando por uma grave crise, mas segundo ele, essa 4ª virada, que é o ciclo atual, começou em 2008, naquela grave crise de 2008 e está se estendendo até agora, com o clímax sendo justamente 2020. Isso pode se estender até 2030. E tem algo muito interessante na teoria dele, é que ele fala que esses 4 ciclos, cada um representa uma geração,
E são gerações sempre muito diferentes. E aí ele mistura isso com as estações do ano, né, para representar bem. Então a primeira virada, a primeira geração, ela se parece mais com a primavera. É uma época que vem logo depois de uma crise. Então é uma época de reconstrução. Ele compara isso com a primavera e fala que a sociedade busca por instituições fortes, um grande sentido de progresso nacional. Então, se você precisa reconstruir a sociedade, é natural que as pessoas tentem se unir, né? Ficar mais próximas para que aquilo aconteça. Portanto, é mais natural a gente ver ali a formação de instituições fortes, pessoas muito unidas, uma sociedade menos individualista, digamos assim. A próxima geração, que é a segunda virada, ele chama de despertar. É como se fosse o verão. É aquela geração nascida após a última crise. Então eles não pegaram aquele lado negro da crise e eles querem se desfazer das obrigações sociais. Eles querem redescobrir a individualidade. Abandonar o coletivo ajuda muito na questão criativa. Então, é um ambiente de muita criatividade, cada pessoa pensando coisas diferentes e criando coisas diferentes. Também é uma época muito interessante. Agora, todo esse distanciamento que a gente vê acaba tendo impacto na próxima geração, né? Que ele chama de terceira virada. Pessoas vivendo da forma que querem, independentemente da comunidade. Então já não existe uma coesão social, cada pessoa muito afastada, portanto são bolhas de pensamento, isso tende a levar a um certo conflito. Notem o esfriamento, né, da geração passada para essa geração e, portanto, ela estaria mais alinhada com o outono. E aí, finalmente, chegamos à quarta fase, né, que é a quarta virada, como ele fala. Esse afastamento gera bolhas que não conseguem mais entrar em consenso, tem muito conflito, exatamente no momento que a gente vive agora, né? As pessoas já não se respeitam mais, não conseguem conviver no mesmo ambiente. Ele fala que é um período de crise política e social. E foram justamente nesses períodos de quarta virada, o momento atual que a gente passa, que os Estados Unidos e vários outros países ao redor do mundo viram ali guerras totais ou crises muito graves, como eu falei para vocês no início do vídeo. Então é um momento onde o populismo se fortalece, a comunidade começa a exigir muito mais dos seus cidadãos, as liberdades individuais se enfraquecem, cresce o populismo e o autoritarismo. Estão reconhecendo esse momento? É exatamente o que a gente está passando agora, né? Autoridades aí definindo se você tem que botar coisa no seu corpo, se você não tem que botar coisa no seu corpo, se tem que usar um chip no celular, se não tem, vai ser monitorado, vai ser fiscalizado, é lockdown. E pessoas lutando para que o outro, né, para que o outro indivíduo não tenha a liberdade dele, porque ele é um risco para você. Então, ele mapeou exatamente o que está acontecendo agora. E o ponto dele é que esse momento atual, ou seja, a quarta virada, é um período muito perigoso na história e que sempre leva a um rompimento, a uma alteração social muito forte. E essa matéria da BBC foi feita em 2020, né? E esse cara previu também o que aconteceria nos meses à frente. Olha essa frase. Provavelmente teremos outras leis de estímulo da economia, com mais bilhões em subsídios para negócios, para trabalhadores, para todos. Isso vai custar dinheiro real. Mais tarde, alguém terá que renunciar a alguma coisa para pagar isso. Ele acertou em cheio, né? Não param de sair novos pacotes de estímulos de trilhões de dólares, como a gente sabe. Ele dizia aqui que a gente já tinha entrado na segunda metade da quarta virada e acreditava que a gente podia correr um risco, inclusive, de uma secessão nos Estados Unidos, ou seja, de algum estado querer se separar do país, se separar dos Estados Unidos. Um ponto interessante é que esse historiador foi quem criou aquele termo geração millennial, né? Então ele colocou um nome para toda uma geração e realmente pegou. Ele fala que a geração millennial estaria muito desesperada porque perceberia que não conseguiria alcançar o padrão de vida dos pais devido à crise. Esse é um ponto muito importante. Essa geração está insatisfeita porque não tem o mesmo padrão de vida dos pais e ela precisa de uma transformação, de uma ruptura com relação à economia vigente. Isso inclui a moeda. Então é por isso que a cada mais ou menos 100 anos a gente também tem uma ruptura no padrão de dinheiro utilizado, né? Eles desgastam a moeda, eles desvalorizam a moeda até um ponto onde ela não serve mais como reserva. E aí cai a moeda anterior e nasce uma nova moeda de reserva. Eu falei sobre isso
isso lá em 2020, tá, pessoal? Num vídeo de abril de 2020, no meio da crise, no meio do furacão, eu fiz um vídeo ousado falando para vocês que o Bitcoin seria a nova moeda de reserva mundial. E expliquei para vocês justamente esses ciclos de 100 anos. Vamos dar uma olhadinha aí no que eu falei lá atrás. Do ano de 1400 para cá, 6 moedas foram utilizadas como moeda de reserva mundial. Ou seja, mais ou menos a cada 100 anos, a moeda que é usada como reserva mundial cai. Cerca de 100 anos depois, diversos conflitos entre Holanda e França, incluindo a Guerra Franco-Holandesa, resultaram no endividamento europeu com a França e com o uso da moeda francesa como reserva mundial. Cerca de 100 anos depois, mais uma vez, vemos o mesmo processo acontecendo. A França acaba sendo derrotada pela Grã-Bretanha na Guerra dos 7 Anos, e a libra esterlina passa a ser a moeda de reserva mundial. Andamos mais 100 anos para frente e o fim da Primeira Guerra Mundial praticamente decreta a falência da Inglaterra, que sem ouro para pagar suas dívidas, decide acabar com o lastro de sua moeda, o ouro, imprimindo dinheiro sem lastro, ao mesmo tempo que destruía a credibilidade da libra esterlina como moeda de reserva mundial. Como vimos nesse vídeo, a cada 100 anos mais ou menos, esse ciclo de destruição da moeda de reserva é concluído pela potência da vez, que não consegue controlar a tentação de ter esse poder nas mãos. No meio do caminho, os Estados Unidos retiraram o lastro na escassez, como os países anteriores também fizeram. E agora, os Estados Unidos se aproximam dos 100 anos como moeda de reserva mundial, momento exato em que todas as moedas anteriores caíram. A queda do dólar como reserva mundial é somente questão de tempo. Pouco a pouco, ele terá que ser substituído por uma moeda que restaure o lastro em algo escasso. E num mundo cada vez mais digital, o Bitcoin aparece como melhor aposta. Pelo menos é a minha aposta. E a de vocês? Viram aí? E na época eu nem conhecia essa teoria aqui. E olha como as coisas se encaixam, né? No mesmo período que ele fala, ou seja, entre 80 e 100 anos, a gente tem uma alteração da moeda utilizada como moeda de reserva, porque ela perde totalmente o sentido. Entra numa crise até um ponto onde ela não serve mais e ela é substituída. Isso não acontece somente com a moeda, como com diversos aspectos sociais, conforme trouxe pra gente esse historiador. Ele continua falando aqui que esse momento atual se parece muito com a década de 1930, ruptura de alianças internacionais, aumento dos autocratas em todo o mundo, auge do populismo e um descontentamento enorme com a situação econômica, que conduz até a grandes transformações dos governos. E notem, a forma que o governo tem de financiar tudo isso, como a gente sabe, é endividamento. Ele gera dívida, ele imprime moeda, ele mexe a taxa de juros. Isso gera um descontrole econômico total, que eu também levantei para vocês em outro vídeo, agora um vídeo de setembro desse ano, setembro de 2021, onde eu mostrava para vocês o que aconteceu no auge, né, no pico de endividamento em cada um desses ciclos. Olhem aí o que foi falado. Esse gráfico aqui representa o percentual da dívida pública com relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto de um país, quanto aquele país produz. Então aqui do lado vocês estão vendo, né, qual é o tamanho do endividamento do Estado. E aqui vocês percebem 3 picos antes do momento atual. A gente teve 3 guerras que foram picos de endividamento, o que faz sentido. Ao longo de uma guerra é muito cara, o Estado se endivida para pagar, para financiar essa guerra. Então a gente tem a Guerra Civil Americana aqui, nesse primeiro ponto. Notem o endividamento aqui ao redor de 30%, tá? Com relação ao PIB. Depois a Primeira Guerra Mundial, já aqui, né, em 1914, a gente tem aqui um endividamento um pouco maior, já na casa aqui dos 40% com relação ao PIB. Depois a gente tem um terceiro pico muito mais alto, que é a Segunda Guerra Mundial, onde esse endividamento superou os 100%, tá? A dívida estatal ficou aqui ao redor de 120% do PIB. Mas tem algo interessante. Olha este ponto atual, onde a gente está. É o recorde, é o maior pico da história, maior do que o de todas as guerras no passado, o que mostra que realmente estamos em guerra. O endividamento está na casa dos 130% daquilo que é produzido no país.
Em todos os picos aqui da história, nós tivemos transformações profundas, tanto sociais quanto econômicas. Tivemos mudanças do sistema monetário e mudanças da moeda. Será que agora vai ser diferente? No maior pico da história, não teremos essas transformações? Agora a gente consegue encaixar todas as peças desse quebra-cabeça. Tudo bate certinho, vocês notaram? Então, o final desse ciclo de 80, 100 anos, acontece uma ruptura social, mudanças sociais graves, alteração da moeda de reserva e também um endividamento drástico que, na sequência, acaba ajudando na troca de moeda. E se esse é um padrão tão marcante na história, por que seria diferente dessa vez? Portanto, se esse cara continuar acertando, como vem acertando, a gente teria aí mais 10 anos, até mais ou menos 2030, para essa migração total acontecer, né? Um colapso social, como a gente já está vendo agora em 2020, até o ponto onde a moeda é substituída, ou seja, o dólar, como está sendo desvalorizado, deixando de servir como moeda, é substituído por uma nova moeda. Pode ser o Bitcoin, pode ser outra criptomoeda. A minha expectativa é que seja o Bitcoin, mas pode ser alguma outra criptomoeda. E o importante aqui, nesse vídeo, é a gente entender o cenário que a gente está vivendo e como ele tende a levar a gente para essa ruptura, para essa quebra, né, devido a uma crise muito grave e uma migração para um novo mundo com uma nova moeda. E você aí que está enxergando isso, que a maior parte das pessoas ainda não está enxergando, sai na frente, consegue se preparar para esse novo cenário, para esse novo ambiente que vai acontecer ali na frente. Pode ter certeza que lá atrás, quando o pessoal usava Libra como moeda de reserva, ninguém enxergava que a Libra estava caindo, né? Quem conseguiu enxergar acabou enriquecendo. E essa é a vantagem de vocês que hoje têm esse tipo de informação. Eu já aderi ao Bitcoin muito antes de tudo isso, justamente por enxergar no Bitcoin uma solução, uma salvação dessa crise, desses problemas que a gente está vivendo, que tem muita relação também com inflação, com desvalorização de moeda, com controle centralizado por parte dos governos. Isso já não me afeta da mesma forma e eu espero que também não afete vocês. Enfim, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com as pessoas que você gosta. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.